Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje então a gente inicia aqui mais um vídeo de position. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês dessem o like aqui embaixo de vocês, aproveitassem para se inscrever no canal, se vocês ainda não são inscritos, e ativassem o sininho das notificações. Dessa forma, toda vez que eu postar um conteúdo novo aí, já chega automaticamente em todos os seus dispositivos. Também gostaria de dar um lembrete a todos vocês que as análises revisadas neste vídeo não representam nenhuma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Muito pelo contrário, o objetivo principal aqui é exemplificar como operar no mercado com a ajuda da análise gráfica, utilizando algumas estratégias aí da análise técnica. Então entendam que o caráter desse vídeo é educacional. Estarei deixando também as minhas redes sociais aqui para vocês. Caso haja alguma dúvida em relação a algum ativo específico, algum setup aqui apresentado, enfim, que tenha relação com o conteúdo que a gente está abordando aqui, não hesitem, por favor, de me mandar um e-mail, de me chamar no direct, lá no Instagram, ou então no Twitter. Tá? O meu compromisso com vocês é responder todo mundo da melhor forma possível. Vamos lá. Antes da gente comentar um pouco sobre Ibovespa, só deixando aqui avisado que eu fiz algumas alterações na nossa planilha. Visto que haviam muitos ativos que não estavam mais trabalhando dentro de tendências de alta, ou que estavam há muito tempo dentro de consolidações, ou acumulações, aí chame como quiser, eu acabei optando por selecionar outros papéis, até para manter aí a rotatividade da nossa planilha, da nossa lista. Então o que eu fiz? Eu vim aqui nessa listagem das empresas da B3 que eu tenho e analisei uma por uma. Eu até cheguei a atualizar aqui algumas especificações sobre essas empresas. Eu vou deixar o link para vocês fazerem o download dessa planilha aqui embaixo na descrição do vídeo. Então eu acabei selecionando aí empresas com a liquidez alta, que trabalham dentro de tendências de alta e que apresentam bons fundamentos, ou pelo menos fundamentos razoáveis. Então o que mudou? Só apresentando aí para vocês quais foram essas alterações. No setor de energia elétrica, eu removi CESP e acabei acrescentando aí Energisa, Transmissora Aliança de Energia Elétrica e a SGT. No setor financeiro, foi Cielo que foi embora, e daí entraram aqui BR Malls e Aliança Sonai Shopping Centers. Os 4 grandes bancos, eu vou passar também a analisar eles de forma mais específica todas as semanas aqui para vocês. Setor de consumo não cíclico, eu removi Brasil Foods, que estava com uma configuração bem feia, rompeu um fundo anterior, todas as médias estão apontadas para baixo no semanal, e optei então só por adicionar a SLC Agrícola de forma definitiva na nossa lista, e também acabei colocando São Martinho aqui. Já no setor de consumo cíclico, foi só Lojas Renner que entrou, que aliás, não sei porque eu não tinha colocado esse ativo antes aqui, provavelmente passou batido. Setor de bens industriais, pessoal, foi Eco Rodovias e Schultz que entraram. Marco Polo a gente havia analisado ela aqui diversas semanas, mas agora também eu vou passar a comentar sobre ela todas as semanas de forma definitiva aqui. Schultz, pessoal, era uma empresa que eu já queria ter adicionado aqui antes, só que apesar dela estar numa tendência de alta muito forte e apresentar excelentes fundamentos, ela tem uma liquidez muito baixa. Ou melhor, tinha, agora o volume de negociação dos papéis está aumentando e a gente pode tentar buscar posições aí dentro de Schultz. Setor de saúde ficou igual e setor de tecnologia também não mudou muita coisa. O que mudou foi no setor de petróleo, gás e biocombustíveis, que eu acabei adicionando o Cosan aqui. Setor de materiais básicos foi Bradespar, que teve a vez. Papel esse que estava numa consolidação aí bem grande, tem muita relação com a Vale.
e a Vale tem expectativas positivas aí para as próximas semanas. Então a expectativa é que Bradespar também, depois de romper essa consolidação, ele veio retestar, né, a zona rompida, é que ele ganhe força para retomar aquela tendência de alta bonita que vinha levando os preços cada vez mais para cima anteriormente. Setor de saneamento, pessoal. CIA, Saneamento do Paraná, Sanepar, passou a entrar aqui e fazer parte da lista. E telecomunicações, a Oi, eu vou manter a Oi aqui e vou passar a analisar ela semanalmente. Apesar de não ser uma empresa com bons fundamentos e não estar em tendência de alta, é uma ação que, ao meu ver, pelo volume negociado dela, a gente pode tentar basear algumas operações aí, se alguns pontos forem superados. Eu já vou comentar mais sobre isso aí com vocês. Vamos ver um pouquinho sobre o índice Ibovespa? Pessoal, Ibovespa. Há diversas semanas eu venho falando aqui para vocês que a gente se encontra agora dentro aí de um movimento de correção do nosso índice. Então a gente tem uma tendência de alta que vem desde lá de 2016. Tendência de alta essa que apresenta sempre movimentos de expansão e retração. Expansão, expansão e retração. A gente teve um movimento grande de expansão que durou cerca aí de 100 dias, né? A gente teve o início dele em setembro do ano passado e o final dele aqui no começo de janeiro, né, nas primeiras semanas aqui de janeiro. E desde então o mercado vem o quê? Corrigindo, fazendo um ajuste de preço. Esse é o momento para a gente pensar em compras? Depende. Eu acho que a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Eu gosto de fazer dois tipos de análise, tá? O primeiro tipo de análise é considerar as regiões prováveis para uma formação de fundo. Então a gente tem aqui como regiões prováveis para a formação de fundo a média móvel de 34 períodos, que é um importante ponto de inflexão para os preços. Repare como das últimas vezes em que o preço veio aqui testar essa região onde se encontra a média, ele sofreu uma pressão compradora, os compradores pensaram em tomar posição. E a outra zona é o topo anterior rompido, que está também na mesma faixa de preço aqui, ó. 109, 110 mil pontos. Então, essa região, para mim, é uma região que provavelmente os compradores estariam aptos para voltar a atuar fortemente sobre os preços, a retomar o controle do mercado. Outro tipo de análise que eu gosto de fazer é a análise temporal e de amplitude média. E essa é uma análise estatística. Então, dentro da tendência que a gente está, eu procuro observar como foram as correções anteriores. Então, a gente tem, por exemplo, deixa eu apagar aqui, ó. A gente tem, por exemplo, essa última correção aqui, em que o mercado cai cerca de 10% durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Já essa aqui teve uma amplitude média também de 10%, só que a correção foi um pouco maior. Durou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 semanas. E eu vou fazendo isso em todos os movimentos corretivos do mercado.
E o que eu chego à conclusão? Fazendo uma média, pessoal, uma média. Em média, quando o mercado corrige, ele apresenta uma amplitude média de 8 a 9% e dura 8 a 9 semanas. Então, teoricamente, se a gente for usar este dado aqui, estatístico, a gente já tem aí uma correção de cerca de, arredonda aí, 7%, e que já dura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Teoricamente, o mercado estaria maduro para iniciar uma nova pernada de alta. Quer dizer, então, que a gente tem que comprar rodo? A gente tem que aproveitar essa liquidação para montar a posição? Ainda não. Como eu disse, não significa que isso vai se concretizar. É uma análise estatística. O mercado pode muito bem fazer um movimento como esse aqui, ó, em que ele ficou 16 semanas andando de lado, consolidando, acumulando, para depois iniciar uma nova pernada de alta. Então tudo depende, pessoal, tá? Tudo depende de como vai estar aí as forças de oferta e demanda. Isso que vai determinar se esse realmente é o ponto de entrada. Qual que seria a atitude correta? Ou se não correta, a atitude mais viável para a gente adotar agora? Esperar uma confirmação de que esse movimento de alta, de início de uma pernada de alta, se concretize. Como é que a gente tem o primeiro sinal de que isso vai acontecer? O rompimento de uma máxima da semana prévia. Repare que desde o topo do mercado aqui, ó, as semanas foram se passando e a gente não teve uma semana que rompeu a máxima da semana anterior. Isso não aconteceu ainda. E as semanas vêm fazendo mínimas cada vez menores. A partir do momento que o mercado deixar de fazer mínimas cada vez menores e fazer máximas maiores, a gente vai ter um primeiro sinal de que a gente está iniciando uma nova pernada de alta. E só assim eu me sentiria seguro o suficiente para poder comprar o mercado, para poder tomar a posição nos papéis. Bom, agora que vocês já têm a minha opinião aí sobre o índice Bovespa, vamos olhar um pouquinho sobre os papéis em si. Começar então falando sobre o setor de energia elétrica, a Alupar, pessoal. Papel esse que chegou a ativar um trade nessa semana. Então a gente está dentro de uma movimentação muito forte de alta, né? O papel está em uma tendência de alta muito potente. E daí a gente tem 3 semanas de queda dentro dessa tendência de alta. Semanas essas que foram tão fracas que não conseguiram nem apontar a média móvel de 9 períodos para baixo. Muito pelo contrário, né? Ela continua apontando para cima. E o fato de os preços chegarem próximos a ela fizeram com que os compradores voltassem a atuar aqui sobre essa região de preço e levassem o ativo a romper a máxima da semana passada. Então isso aqui gerou uma entrada. Entrada essa cujo stop fica aqui abaixo desse fundo. Então a gente tem um stop de 4,5% para um alvo que é 2 vezes esse risco para cima. Ou seja, um alvo de, no caso, 9%. Então, entendendo como é que funciona, dentro de uma tendência de alta, a gente tem um recuo. E a partir do momento que a gente tem o preço passando a renovar uma máxima e a deixar de fazer novas mínimas, a gente busca uma entrada. Então, a Alupar já teve uma entrada. Próximo papel, Copel. Copel é um papel que também está muito forte. Dentro do setor de energia elétrica, na minha opinião,
Copel talvez seja um dos papéis mais fortes que a gente tem. Isso porque, desde o início do movimento, o ativo não conseguiu perder ainda a média móvel exponencial de 9 períodos. Então, quem conduz a operação utilizando essa média ainda não saiu, tá? Deve estar com um lucro gigantesco, monstruoso. E mesmo assim o papel não cai, mesmo com tanta gente com lucro alto querendo realizar, a gente ainda tem o papel renovando máximas atrás de máximas e fazendo com que os preços subam cada vez mais. Neste momento, existe compra em Copel? Bom, eu não vejo uma compra por enquanto em Copel. O mais sensato a se fazer, na minha opinião, é esperar, aguardar que o ativo faça uma consolidação, como ele fez aqui, como ele andou fazendo aqui, para a gente poder ter como parâmetro aí uma região de suporte, uma região de resistência, a amplitude média dessa consolidação e tentar buscar tomar posições quando essa consolidação for rompida para cima. Esse geralmente é o padrão que o ativo vem seguindo. Então, na minha opinião, não tem compra em Copel ainda. Mas é, com certeza, um papel que a gente tem que ficar de olho, que a gente tem que colocar no nosso radar. O próximo ativo da nossa lista seria a Transmissão Paulista. Vamos dar uma olhada aqui no papel. Bom, Transmissão Paulista está fazendo um padrão que muitos analistas técnicos chamariam de triângulo descendente. Que é quando a gente tem topos cada vez menores e uma única região de suporte sustentando os fundos. Esse padrão normalmente pode sinalizar para a gente duas coisas. Uma reversão da tendência vigente ou um período de acumulação, que neste caso eu acho que seja mais provável. Esse período de acumulação não tem como saber quanto tempo ele vai durar. O que a gente tem que fazer é ficar de olho para ver quando que o papel vai dar o sinal de entrada. Esse sinal de entrada, no caso, viria na forma de um candle robusto, com uma amplitude muito grande, uma direcionalidade muito grande, uma volatilidade muito grande, que rompesse essa zona aqui e fechasse acima dessa zona. Então, por enquanto, Transmissão Paulista não nos mostra muita coisa interessante. Pelo menos por hora. Mas uma coisa eu quero destacar quando a gente fala desse papel. Transmissão Paulista é uma excelente empresa. Então, quando a gente olha para os fundamentos dela, a gente vê que além dela estar barata, porque ela tem aqui um PL de 7, muito abaixo de 10, que já é considerado um PL barato. A gente tem uma empresa que tem um crescimento de receita muito bacana e muito recorrente, paga bons dividendos, ou pelo menos tem um histórico bom de pagamento de dividendos, e o ROIC e o ROI dela são muito altos, 16% e 12% respectivamente, alinhados aqui com o VPA. Então, uma empresa que possui números muito bons. Olha o ativo da empresa, como é crescente. A dívida líquida é controlada e está alinhada com o crescimento do patrimônio líquido. E se a gente olha um pouquinho os demonstrativos de resultados aqui, a gente vê que a receita também cresce proporcionalmente. Junto com o quê? Que o que mais conta para o mercado, o lucro líquido. Então, assim, pessoal, Transmissão Paulista, a gente olha aqui, a gente vê que o cara que segura Transmissão Paulista ao longo de vários e vários anos só tem a ganhar com isso, porque realmente se trata de uma excelente empresa. Então a gente tem que ficar muito de olho em uma possível entrada aqui em Transmissão Paulista, onde a gente pode adotar uma estratégia de seguir um trade e no final desse trade, talvez não seja ideal vender a posição inteira, e sim manter o teu lucro líquido na forma de ações para montar uma carteira de longo prazo.
Vamos dar uma olhada aqui em Eneve. Eneva também é outra que está numa tendência de alta impressionante, realmente muito, muito, muito forte. Uma das melhores aí que a gente tem na nossa bolsa hoje. Em uma tendência de alta, o que a gente faz? A gente opera na compra e a gente tenta segurar pelo maior tempo possível os ativos que trabalham dentro de uma configuração como essa. Repare que a gente, novamente, assim como a Lupar, a gente tem 3 semanas de queda. Semanas essas que não foram fortes o suficientes para fazer alguma alteração aí na curvatura da média de 9 períodos. Aliás, a última semana até conseguiu, né, virar a média de 9 períodos para baixo, mas muito pouco, e a semana seguinte já vem e já vira a média novamente para cima. Então a gente podia muito bem ter pensado em uma compra na superação da máxima da semana passada, compra essa que já foi ativada. Qual que é o alvo? Inicialmente, 2 vezes o risco, né, considerando que o nosso stop está aqui embaixo, nesse fundo. Então a gente tem um stop de 8% e um alvo de 16%. Bom, seria essa a melhor entrada em Eneva? Particularmente, eu não acredito que essa seja a melhor entrada em Eneva. Porque, de novo, assim como o Copel, Eneva tem um padrão muito frequente que é de consolidar depois de movimentos longos de alta. Então, ele faz movimentos longos de alta, ele consolida, ele faz o que a gente chama de acumulação em topo, né, ou consolidação em topo, em que o preço fica diversas semanas andando de lado aqui, esperando que as médias se aproximem da região de preço para dar outra puxada. Então talvez seja o que aconteça aqui. Se a gente tiver novamente a Eneva testando esta região aqui dos R$ 47,00 e sofrendo força vendedora, pode ser que a gente tenha essa configuração se repetindo novamente. E aí o mais correto, digamos assim, seria esperar com que essa região de consolidação fosse rompida para cima, para a gente daí operar na compra e ter alvos mais longos, talvez toda essa amplitude aqui para cima alternada. Com o alvo lá em R$64,00. Então é uma alta bacana aí. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Equatorial. Equatorial é outra empresa muito boa. Deixa eu trazer os números dela aqui para vocês. Essa já tem um PL um pouco mais alto, né? Mas, novamente, a gente tem uma empresa que o crescimento é maior, os dividendos não existem praticamente, né? A gente tem dividendos muito pequenos, mas olha como o ROI e o ROIC também já são maiores. Então, uma empresa em crescimento. A gente olha o ativo dela, a gente vê uma curva praticamente exponencial aí de crescimento, a dívida líquida também, só que alinhada com o patrimônio. E se a gente olha os demonstrativos de resultado, com a receita e com o lucro líquido, que só vem crescendo, né? Essa é uma das melhores empresas do setor de energia, na minha opinião, tá? Para buy and hold. Então, Equatorial, só para vocês terem uma ideia, quem segura Equatorial, olha que belíssima tendência de alta que Equatorial se encontra. Quem segura ela lá, por exemplo, desde 2010, aqui vamos pegar o início de 2010, quem segura ela desde 2010 já está com lucro de 1.500%. Ou seja, o cara colocou R$1.000 lá e ele está com praticamente 15 mil. Então, para vocês terem uma ideia, no momento, não existe nenhuma compra em Equatorial. A compra já foi, na realidade, né? A compra foi na semana passada também, quando a gente tinha uma inside bar aqui, que foi rompida essa inside bar, né? A máxima foi superada. Só lembrando aí para os amigos que não têm o conhecimento sobre o que é uma inside bar é uma barra que possui tanto a sua mínima quanto a sua máxima mais baixas
do que o candle anterior. Vou colocar de outra maneira aqui. Tanto a sua mínima quanto a sua máxima não superando a mínima e a máxima do candle anterior. Então, quando a gente tem, por exemplo, um candle, que é esse candle aqui, no caso, e a gente tem um candle seguinte, né, uma barra na semana seguinte, que não consegue superar nem a máxima deste candle, nem a mínima deste candle, ou seja, ela fica dentro deste candle, a gente tem uma inside bar. Isso, dentro de uma tendência de alta, pode ser um sinal de descanso no mercado. E a gente pode aproveitar o rompimento da máxima dessa inside bar para tomar uma posição, que foi o que aconteceu aqui. Onde, novamente, o nosso risco é a amplitude da inside bar, de 6%, e o nosso alvo é 2 vezes o risco, ou seja, um alvo de 12%, lá na região ali de R$ 29,50. Neo Energia. Nada a fazer por enquanto, mas a gente tem uma inside bar aqui. E o rompimento dessa inside bar, visto que a gente está dentro de uma tendência de alta, e a média móvel de 9 períodos está apontada para cima, geraria também um sinal de compra, onde novamente o risco é a amplitude do candle, 6%. E o alvo é 2 vezes o risco, 12%, lá em 30,20. Então, tanto Equatorial quanto Neo Energia estão com a mesma configuração, tá? Eu vou marcar aqui, ó, em vermelho, tá? As duas estão com compra. Ômega. Ômega, pessoal, outro papel que eu também venho sempre batendo nessa tecla aqui com vocês, tendência de alta, média móvel exponencial de 9 períodos apontando para cima e conduzindo a movimentação dos preços. O que a gente faz? A gente compra um recuo. Onde foi o recuo? Aqui, ó, 1, 2 semanas de queda, já podia ter marcado a máxima aqui, se superada a gente podia entrar. Não rompeu, traz a máxima daquela semana para a semana passada, contando que a média móvel exponencial de 9 períodos ainda está apontada para cima. Beleza, rompeu essa máxima, compra. Novamente, a gente tem a compra em ômega. O stop é a amplitude deste candle. A gente tem um stop aí um pouquinho maior, de 9%. Só que o alvo também é maior, né? Um alvo de 18%, lá em 47,87. Arredonda para cima aí, R$ 48. Engie 11, pessoal. Papel novo aí na nossa lista. Engie 11. Novamente, tendência de alta. Olha que tendência bonita de alta. Assim como Equatorial, Engie 11 tem uma excelente tendência de alta sendo formada ao longo dos anos. Aí. Neste caso, a gente tem a mesma configuração que Equatorial, que semana passada a gente teve uma inside bar, cuja máxima foi superada essa semana e nos gerou uma entrada. O stop está aqui embaixo, na mínima desta inside bar. E o alvo é 2 vezes o risco para cima. Lá em R$ 67. Vamos dar uma olhada nos fundamentos de Engie. Se a gente olhar só o PL, a empresa está cara, né? O ROI e o ROIC dela são bons. O crescimento da receita também foi bem grande. O VPA alinhado aí, né, com o ROI. Não paga muitos dividendos. Mas é aquilo que eu falo, crescimento constante, ó, ativo crescendo, dívida líquida também crescendo, alinhado com o crescimento do patrimônio e da receita. Então, é uma excelente empresa. Olha o histórico de lucro líquido de Engie. Essa é uma empresa que a gente tem que buscar ter na nossa carteira por longo prazo. Então, um trade, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um trade em Engie, tá? Vamos supor aqui que você queira entrar, então, aqui no rompimento de 59 com 18. 59 com 17 vai ser o teu gatilho de entrada. Com 19, perdão.
Você tem 50 mil reais para colocar nesse papel. Você vai conseguir comprar 800 ações, despendendo um caixa de 47 mil reais e 352. Beleza. Esse é o capital que você utilizou para entrar na operação. Vamos supor que a operação deu certo e você consiga então se desfazer da tua posição, das mesmas 800 ações. A R$ 67. Então o teu lucro líquido na realidade o teu lucro líquido foi de R$ 6.248. Agora eu te pergunto, não vale a pena você manter esse lucro líquido dentro do papel? Ao invés de vender as 800 ações que você tem, você só não vende 700 e deixa R$ 6.700 aqui dentro, visto que é uma boa empresa e se encontra em uma tendência de alta muito forte, para ao longo dos anos esses R$ 6.700 forem crescendo e crescendo e crescendo. Então essa é uma estratégia muito boa que eu gosto de utilizar para já ir, através dos trades que eu faço, montando também uma carteira para o longo prazo em excelentes empresas. E repare que, vendendo só as 700 ações, a um preço lá de R$ 67, ainda sobra para você 46 uns quebrados aí, para você voltar a investir esse dinheiro em outras boas empresas e ir crescendo a tua carteira de longo prazo. Bom, qual que é a próxima empresa da lista? TAI 11. TAI 11 também, ó, olha que tendência de alta bonita. Neste caso aqui, a gente tem um pouco mais de volatilidade nos preços. Repare como ele perde a média móvel de 9 períodos aqui. Aqui também, novamente, ele perde a média móvel de 9 períodos. Aqui. Só que sempre na semana seguinte a gente tem as pessoas defendendo o papel. Se não me engano, essa empresa paga bons dividendos. Deixa eu só checar. Essa também é uma excelente empresa para a gente ter na nossa carteira. Ó, paga excelentes dividendos, 6% ao ano. Olha os números dela. Crescimento de receita e crescimento nos lucros líquidos. Então assim, pessoal, no momento, tem entrada em TAI 11? No momento, não. Eu esperaria para entrar em TAI 11 no rompimento lá em cima, considerando isso aqui como uma consolidação. Assim como aqui foi uma consolidação, e lá embaixo a gente também teve outra consolidação. Esse aqui é o famoso retângulo, padrão de continuação de tendência. TIET 11, pessoal. ASTET. Ó, a ASTET também está formando aqui outro padrão que a gente conhece como retângulo. E novamente, enquanto não houver o rompimento lá em cima dessa região de 16,90, não tem entrada. Mas olha a excelente tendência de alta que se desenvolve aqui em ASTET. Repare como a média móvel de 34 períodos é importante região de inflexão para os preços. Então pode ser que esse ativo lateralize por um bom tempo até essa média de 34 períodos ficar mais próxima aqui da região de preço. Esse seria o ideal para uma entrada potente para a gente poder novamente pegar aqui cerca de
40%, 50% em um movimento só de preço. Vamos para o setor financeiro agora. Bom, B3SA3. B3SA3 está cumprindo um alvo. Só para vocês terem uma ideia, o alvo dessa operação, considerando isso aqui como uma consolidação em topo, é lá em R$ 62. Esse é meu alvo para esse papel. Repare como nessa semana, com a bolsa ainda fraca, ele rompe o topo anterior. Isso aqui, pessoal, é uma sinalização de força. Por parte do ativo. Rompimento do topo anterior. Não tem o que fazer aqui, tá? A entrada já foi, inclusive foi alertada aqui, que foi aqui embaixo. Essa aqui foi a entrada do papel. BID 4. Ó, pessoal, BID 4 também está numa região crítica. Por quê? Eu vejo agora que a configuração já está melhor desenhada, que isso aqui pode ser um triângulo descendente. Assim como a gente tem o triângulo descendente lá em Transmissão Paulista. Só que neste caso aqui, como o papel está bem fraco e o triângulo descendente já se encontra por bastante tempo consolidando e consolidando e consolidando, neste caso é muito provável que o padrão apresentado seja uma reversão de tendência, ao invés de uma continuação de tendência. Quando que a gente vai ter a confirmação disso? Quando a gente tiver um candle que perca essa região de suporte aqui, que feche abaixo dela. Região de suporte essa dos R$15 aqui, 14,70. A gente vai ter a confirmação que agora a gente não está mais numa tendência de alta, mas uma tendência de baixa. Bom, BIPAC. BIPAC é outro papel, né, que essa semana deu dor de cabeça, estopou todo mundo que estava comprado aqui. Eu havia falado para vocês que BIPAC estava interessante até certo ponto. Quando ela começou a dar esses sinais falsos de rompimento, então ela rompeu o topo anterior, daí não foi, virou 9 para baixo, virou 9 para cima de novo, deu que ia, não foi. Isso já começa também a nos sinalizar uma fraqueza por parte dos compradores, quando a gente tem muita indecisão em cima de uma resistência. E daí, não deu outra, né? Essa semana, os vendedores tomaram conta do preço. Muito provavelmente, todo mundo que tinha posição nesse papel foi estopado. Porque esse pessoal comprou algum rompimento de uma inside bar aqui, talvez aqui, deve ter colocado o stop abaixo aqui, ó, da mínima dessa consolidação. Mínima essa que foi perdida essa semana. Então eu vejo sim mais baixas para BIPAC. Para onde? Para essa região aqui que é o topo anterior rompido e a média móvel exponencial de 34 períodos. Essa região para mim é a região mais provável que os preços venham testar agora. Por enquanto, nada a fazer em Banco Pactual. Banco Pan. Essa sim está um pouco mais interessante dentro do setor aí dos bancos digitais. Bom, isso aqui para mim é uma figura gráfica chamada triângulo ascendente, que neste caso aqui sinalizaria para a gente continuação de tendência. Uma grande acumulação, uma grande distribuição, antes da gente ter outro movimento como esse. Beleza, Felipe.
quando que esse movimento começaria? Se a gente tiver o rompimento dessa máxima aqui em 12,78. Então 12,79 a gente tem um gatilho para os preços começarem o quê? Uma nova movimentação como essa, em que o alvo é lá nos R$16. Por enquanto, nada a fazer também. Mas escuta o que eu estou dizendo. A hora desse papel vai chegar. Padrões como esses raramente falham. Raramente falham. Repare como a gente tem cada vez mais os compradores tomando conta da região de preço. Então, antes era ideal para os compradores comprar aqui nessa zona de R$8. Agora já não é mais tão interessante para os compradores comprar aqui nessa zona de R$8. Agora é ideal comprar em 10. Então reparem como a relação entre oferta e demanda, a demanda aqui ainda continua maior. Muita atenção para esse rompimento aqui. Tá? Eu já pensaria em tomar uma posição aqui nos 11,80. Tá? 11,81 eu pensaria em tomar posição nesse papel. O ideal é que a gente tivesse uma sinalização mais forte, uma barra de ignição. Bom, IRB. Esse papel eu gostaria de comentar com vocês uma coisa. IRB acaba de perder a média móvel de 34 períodos. Encontra-se agora testando a média móvel exponencial de 80 períodos, que se perdida vai sinalizar para a gente que agora a gente está em tendência de baixa. Ah, mas o resultado veio muito bom. Tá bom, mas às vezes a gente não está tendo acesso a uma informação que os controladores dessa empresa, o pessoal que está lá dentro, que tem acesso à informação antes da gente, e isso realmente acontece, são chamados insiders, tem uma informação melhor, uma informação talvez negativa em relação à IRB. Esse rolo aqui começou com a Esquadra, né? Que postou uma carta aí alegando que os balanços que essa empresa divulgou são falsos. E daí começou toda essa onda de venda aí. O que realmente está por trás disso? A gente não tem como saber. Quem é grafista, quem é analista técnico, vai seguir o gráfico e não vai estar nem aí para as notícias. E se essa média de 80 períodos for perdida, o cara vai esperar um pullback e vai vender esse ativo. Os analistas fundamentalistas ainda têm motivos para segurar essa empresa. Aliás, tem muitos motivos para segurar essa empresa. O balanço veio excelente. Eu, tá, diga-se passagem, tenho na minha carteira para longo prazo IRB. E mesmo com essa queda aqui, eu continuo aportando todos os meses. Porque o meu objetivo em IRB não é pegar uma tendência, fazer um trade ali de position de 1 ano, 2 anos. Não, o meu objetivo em IRB é para o longo prazo. 5, 10, 15 anos. Essa empresa continuar entregando o que ela entrega. Tá? Continuar dando excelentes frutos. No diário isso aqui fica mais visível, né? A gente tem aqui um início de um pivô de baixa no diário. Muita atenção a essa zona aqui que não pode ser perdida de maneira alguma. Tá? Um fechamento abaixo dessa zona seria muito, muito, muito feio. Sua 11. Sul América, pessoal, vamos voltar aqui para o semanal. Sul América novamente faz um candle aqui em cima da média móvel de 9 períodos, um candle que a gente entende como retração de volatilidade, visto que tem um corpo muito pequeno e sombras muito grandes. Isso pode sim ser uma oportunidade de compra, tá, pessoal? Na verdade, já tem um trade que foi ativado aqui, que é a superação dessa máxima, que essa semana ativou, então 69,19, a máxima foi rompida, né, 62
Perdão, pessoal, 62,19, né? 62,19, 62,64. Então a máxima foi superada. O stop está aqui embaixo. O alvo é 2 vezes o risco para cima. Lá em 72,50. Tem um stopzinho aqui de 8%. Atenção em MIPAN. PSSA3, Porto Seguro, pessoal. PSSA3, na minha opinião, por enquanto não tem nada, tá? Dá para conduzir essa operação com a MM9. Enquanto ela não apontar para baixo, a gente ainda é comprador e consegue comprar aqui toda e qualquer superação de máxima no semanal. Então, 67,50 teria, teoricamente, uma compra. Não é das melhores, tá? Mas é uma compra. Utilizando aqui o setup das 2 semanas de queda. Então, dentro de uma tendência de alta muito forte, depois de 2 semanas de queda, com a MM9 ainda apontada para cima, nós podemos pensar em comprar qualquer superação de máxima no semanal. Não tem uma entrada aqui. O stop ficaria aqui embaixo. Essa é uma excelente empresa, né, pessoal? Porto Seguro, só para vocês terem uma ideia, é outra empresa também que eu utilizaria aquela estratégia de comprei, bateu no alvo, eu só realizo o suficiente para voltar o caixa que eu utilizei para entrar na operação para o meu bolso. O resto eu deixo lá para o longo prazo. Longo prazo. Não tá cara, mas também não tá barata. Paga certos dividendos aqui. O crescimento da receita foi pequeno. Mas olha o ROI e o ROIC dessa empresa. Olha o VPA. Olha os balanços. Olha o crescimento do ativo. Olha a dívida líquida caindo enquanto o patrimônio cresce. A receita só subindo. O histórico de lucro líquido dessa empresa é um negócio incrível. Ela vai dar muito lucro. E repare que durante os anos em que o Brasil sofreu uma crise, a empresa continuava dando lucro. 2015, 2016, 2017. E o lucro crescente, né? Então é um excelente investimento, tá? Assim como o Sul América. WIS, pessoal. Bom, o WIS agora sinaliza pra gente que pode fazer uma correção um pouco maior. Talvez vir buscar essa região aqui anterior ao topo rompido, que coincide com a MM34. Ela vira a média móvel exponencial de 9 períodos para baixo. Então, a perda dessa mínima, na realidade, poderia ser uma venda? Poderia, tá? Eu não faria essa venda, porque olha a distância para a média móvel exponencial de 34 períodos, né? Não compensa, sendo que você tem um stop aqui de 11% para um possível alvo de 9%. É uma relação risco-retorno menor do que 1 para 1. Para compra, dá para comprar a superação dessa máxima? Dá. Tá? Seria um sinal muito importante para a gente de força do mercado, que o mercado não aceita essa MM9 sendo perdida. Tá? Mas por enquanto, o ideal é a gente só observar. Log 3. Olha aí, pessoal, o Log 3 não ativou o trade, ó. Deixa eu comentar um pouquinho mais sobre esse papel. O Log 3 não ativou o trade da semana passada, que tinha um trade armado aqui, que era o preço de fechamento de reversão. Eu comentei com vocês, isso aqui daria um baita de um trade. Só que ao invés disso, ele deixa também essa semana
mais um sinal de compra aqui pra gente, ó, que é uma inside bar, ó, isso aqui é uma inside bar, tá vendo? Não consegue superar nem a máxima da semana prévia e nem a mínima da semana prévia, fica dentro aqui da semana. A superação dessa máxima poderia sim nos gerar um sinal de entrada, onde a gente tem um stop muito curtinho, tá? Que seria só a amplitude desta inside bar, aqui no caso, não é nem 5%, e um alvo, no mínimo, até o topo anterior aqui, ou seja, um alvo de 10%. Então, muita atenção para o log 3. Olha a tendência de alta que bonita. Papel novo, né, na nossa bolsa aí. Não tem muito tempo de negociação. Mas já apresenta uma excelente tendência de alta. BR Malls. BR Malls, pessoal, novamente, ó, tendência de alta muito bonita. Tá vendo o zigue-zague ascendente aqui? E, ó, novamente, mínimas cada vez menores e máximas cada vez menores. A primeira superação de uma máxima aqui, a gente pode pensar numa compra e colocar o stop na mínima. O ideal seria que essa M9 apontasse para cima, tá? Ela está apontada para baixo, né? Então não é a melhor compra. Talvez esse papel ensaie uma correção maior, assim como ele fez aqui. Eu não faria esse trade, tá? Eu não faria esse trade. Eu esperaria essa M9 apontar para cima para daí comprar a superação da máxima do candle que apontou ela para cima. Para mim, esse é um sinal mais claro de compra. Bradesco, pessoal, vamos comentar. Tanto o Bradesco, tá, quanto o Itaú, Banco do Brasil, Santander tem a mesma configuração. Retângulo em topo. Não tem o que fazer. Rompe para cima é compra, rompe para baixo é venda. Não tem o que fazer. Repare, Itaú. Mesmo padrão aqui presente. Santander. Mesmo padrão presente. E Banco do Brasil. Também, ó. Olha o retângulo em topo. Então não tem o que fazer nos bancos. Espera definir. Não vai querer operar isso aqui, tá? Não vai querer ficar comprando aqui na região de suporte e vendendo na região de resistência, porque repare como às vezes o preço vem aqui, testa essa região de suporte, tá? Dá para você comprar aqui, vamos supor que você comprou aqui. Só que ao invés de vender lá na região de resistência, tá? Os vendedores voltam a atuar sobre a região de preço antes dele tocar a resistência lá em cima. Então ele fica diversas semanas aqui, ó, de lado, antes de testar novamente a região de resistência lá em cima. Ele ficou 100 dias de lado e entregou 20%. Nesse mesmo período de tempo, se eu tivesse entrado numa Prio 3, você teria colhido o quê? 200%. Numa Trisul, %85%. Então, assim, não é a melhor estratégia tentar operar dentro disso aqui. A não ser que você tenha muito dinheiro, tá? E você queira um papel muito líquido, como é o caso aqui de Banco do Brasil, né? Que tem negociado aí praticamente 3 bilhões por semana. E daí talvez isso aqui seja realmente viável para você. Mas eu particularmente não gosto de operar papéis que estão dentro de consolidações. Eu espero definir, tá? Eu prefiro buscar por outras configurações em outros gráficos. Papéis mais direcionais. Bom, Alço 3, né? Aliança aí.
Ó, pessoal, Allianz não perdeu a MM9. Olha que tendência de alta poderosíssima. Olha que tendência de alta poderosíssima. Você não consegue enxergar barras grandes pretas, só brancas, porque o papel praticamente não consegue cair. E novamente, essa semana, ele faz aqui o que a gente chama de inside bar, onde a máxima dessa semana foi menor que a máxima da semana passada e a mínima dessa semana foi maior do que a mínima da semana passada. Então ele não consegue renovar aqui as fronteiras. O que a gente faz? A gente marca a máxima deste candle. Se for rompida essa máxima, a gente pode pensar em tomar uma posição nesse papel e colocar o nosso stop na mínima deste candle, de certa forma que o nosso risco é amplitude aqui de 5%, e o nosso alvo, na realidade, é 2 vezes o risco lá em cima, em 58,43, um alvo aí do que? De 10%. No mínimo, que a tendência aqui é de alta. O papel tende a ir muito mais longe. Setor de consumo... Pessoal, setor de consumo não cíclico. Vamos lá, Marfrig. Bom, Marfrig foi um papel que teve um desempenho excepcional essa semana, né? Só que ela estopou de uma maneira, quem entrou aqui, que deve ter dado raiva, tá? Deve ter dado muita raiva. Porque imagine, o cara que comprou aqui embaixo, tá? Ele tá lucrando aí agora cerca de 44%. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Então, esperar nesse caso recompensou. Agora, o cara que entrou aqui, pegou metade do movimento, pegou essa correção para MM9, tá? Entrou neste trade aqui, ó, através deste sinal de rompimento da máxima da semana anterior, colocou o stop aqui, foi estopado, foi tirado da operação com prejuízo aí de cerca de 10%, e daí na mesma semana o papel já sobe mais 5%, e na semana seguinte o papel sobe mais 20%. Então é de dar raiva, né? Qual que é o alvo para esse papel? Bom, a gente havia comentado antes que o alvo para este papel é de R$15, tá? Então tá quase alcançando o alvo. Eu não faria mais nada nessa operação, não tem o que ser feito. A entrada já foi, teve 2 entradas, uma foi estopada e uma deu certo. Tem que esperar agora ele completar o movimento de alta dele para a gente pegar talvez uma correção para MM9, algum movimento menor, um swing menor para baixo, tá? Mas de qualquer forma foi totalmente alertado aqui esse trade, né? Não tem nem o que falar, cara, só você voltar nos vídeos aí atrás e ver que o dia inteiro eu falava de Marfrig. No fim, Marfrig deu certo, né? Um baita de um trade aí. JBS. Bom, JBS, assim como Transmissão Paulista, está num padrão que muitos analistas técnicos chamariam de triângulo descendente, onde a gente tem uma linha em comum aqui com os fundos e uma linha descendente que marca topos cada vez menores. No caso, tá? Aqui vale a mesma premissa que eu passei para vocês lá em Transmissão Paulista. A gente tem que esperar um rompimento dessa zona aqui, preferencialmente com candle cuja máxima e mínima estejam bem distantes, preço de abertura e fechamento estejam bem distantes, alta direcionalidade, alta volatilidade, para demonstrar para a gente que o mercado virou comprador de novo e que isso aqui não é um padrão de reversão, mas sim um padrão de continuação. Não tem nada a ser feito aqui por enquanto, tá? BIF3, pessoal. Minerva. Bom, Minerva agora virou a 9 para cima. Dá para a gente tentar uma entrada na superação desta máxima,
tá? No caso da máxima dessa semana, em 13,03, e colocar o stop lá embaixo. É um stop grande? Sim, um stop de 20%. Tem que então entrar com uma parte do capital muito pequena se você quiser seguir nesta operação. Qual que seria o alvo? Bom, o alvo, primeiramente, é o topo anterior, né? Então é esse topo anterior aqui. E depois, se esse topo anterior for rompido, a gente está negociando uma região gráfica que é uma região gráfica que é um vazio gráfico. Né? A gente não tem, antes disso, BIF3 negociando nessa zona de preço. Mas a gente poderia traçar como alvo aqui algo em torno de 19,90, bom, enfim, R$20. Tá? Mas tem um longo caminho pela frente, né? Tem esse topo duplo aqui que já foi confirmado e depois se mostrou falso, né, com o movimento agora que a gente está tendo, que pode muito bem exercer grande pressão de venda sobre o preço novamente. Natura, pessoal, Natura. Por enquanto tem nada a ser feito em Natura, né? Tem um trade rolando aqui, ó. Tem um trade rolando, a entrada foi aqui. Chegou a dar 2,70 e agora o cara está no prejuízo, né? Em 2,30. O stop está aqui embaixo. Não tem o que fazer, já ativou. Deixa eu ver como é que tá o diário dela para ver se tem uma entradinha que dá pra gente pegar aqui. Também não, tem nada que chama muita atenção. Dá uma olhada em SLC Agrícola. SLC Agrícola ativou um trade essa semana, conseguiu andar mesmo com o mercado aí caindo. E vamos ver se agora esse treco vai, né? Porque ele deu que ia aqui e não foi. Deu que ia aqui, não foi. Vamos ver se agora esse negócio vai, se esse negócio anda. De qualquer forma, olha o movimento no mensal de SLC Agrícola. Olha que movimento bacana, olha que movimento lindo no mensal. Eu já falei para vocês que o meu alvo para SLC Agrícola é toda essa amplitude aqui alternada para cima. Lá em R$42. Para mim esse papel vai chegar lá ainda esse ano. É uma alta de 68%. Dá para comprar, tá? Dá para comprar. Ele andou bem pouco aí, ó. 2,20 em relação à zona rompida. Dá para comprar essa semana. São Martinho. São Martinho, olha que baita tendência. Rompeu uma consolidação. Olha como os rompimentos de consolidações normalmente são muito poderosos, né, pessoal? Rompeu uma consolidação aqui de 1 ano e meio e o papel simplesmente subiu desde o rompimento dessa consolidação 45%. Isso em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas. 12 semanas, 45%. Ele está com muita cara de que vai virar aquelas tendências em que a gente pode conduzir toda a operação pelo MM9. No caso aqui, a gente pode ver, o papel está muito forte porque ele fez 2 semanas de correção e já voltou a subir. Então, está muito, muito, muito forte. Vamos esperar, tentar esperar um recuo aqui para M9 para a gente poder comprar São Martinho de novo. Se não me engano, o São Martinho está atrelado ao ciclo do açúcar. Ao açúcar e álcool. E esse ano a gente teve uma alta do açúcar. Pode ser que seja isso que esteja explicando essa movimentação tão forte aqui de compra, cara. Isso aí é algum fundo comprando. Isso aqui pode ser uma compra longa, tá? Esse papel pode continuar subindo por muito, muito, muito tempo. Bom, setor de consumo cíclico é o setor que mais está forte na nossa bolsa hoje. A gente tem os juros baixos e um pequeno crescimento da economia impulsionando esse setor. Eu vou mostrar para vocês uma das melhores ações agora que a gente tem na bolsa, uma das melhores oportunidades que a gente está tendo agora. Começando com a Mar3, Lojas Marisa. Lojas Marisa essa semana teve um desempenho sensacional, subiu 12%, rompeu o topo anterior. Tá? Rompeu o topo anterior.
E essa operação vocês não podem dizer que eu não alertei, porque isso aqui foi amplamente alertado. Eu alertei essa semana, alertei essa semana, alertei essa semana, alertei outra semana e alertei essa última semana. Todas as semanas eu vinha falando para vocês, pessoal, tomem cuidado com Lojas Marisa. Muita atenção, Lojas Marisa. O papel vai subir. Não deu outra. Esse papel está muito forte. O meu alvo para ele é em 17,20. Agora não tem mais compra. Agora é esperar um recuo no diário para comprar. Tá? No diário. No semanal não tem mais nada. Semanal já foi. A entrada foi na superação da máxima da semana passada. Isso aqui foi um preço de fechamento de reversão. Foi um Dave Landry. Então assim, pessoal, diversas vezes esse trade foi alertado. Assim como, bom, não está na hora dela ainda. Vamos falar da Lojas Renner primeiro. Lojas Renner. Lojas Renner está fazendo um recuo. Reparem como desde o início desse recuo, nenhuma máxima da semana prévia foi rompida. A partir do momento que a gente tem um rompimento da máxima da semana prévia, né? Tem aqui, ó, por exemplo, 60,49, não rompeu. A gente traz a entrada para cá. 58,70, não rompeu. A gente traz a entrada para cá. 58,70, preço de fechamento de reversão, ainda não rompeu. 54,71, não rompeu. Agora a gente tem uma inside bar aqui, pode ser que rompa. Então a gente tem sim uma entrada armada aqui em Lojas Renner, em 57,30, onde a gente pode colocar o stop aqui embaixo, né? A gente vai ter um risco aqui de 4% para um possível retorno de 8%, que é o topo anterior sendo testado aqui. Alpargatas. Nada por enquanto. Esse papel está dando um pouquinho de sinal de fraqueza, tá? Está dando de lado agora em vez de subir. Normal, pode ser uma consolidação que nem essa que a gente teve aqui, mas muita atenção para quem está comprado. Vão subir nos stops, pensem em revisar parcial, fiquem muito atentos aí em alpargatas, tá? Por enquanto não tem compra. Viva 3. Viva 3 teve uma compra, né? Que foi ativada, inclusive. O trade está rolando aí. Isso aqui foi um preço de fechamento de reversão, Dave Landry. O stop está aqui embaixo. Bitol, pessoal. Bitol também, ó, ativou o trade essa semana, só que ainda não andou. O stop está aqui embaixo. Outra vez, preço de fechamento de reversão, Dave Landry. Aqui ainda teve 2 semanas de queda, né, que não foi ativado. Então todos os papéis estão com a mesma cara. Ori Centauro. Centauro é um papel que está fortíssimo, né? Eu já falei para vocês que eu estou bem comprado em Centauro. Centauro, a gente teve a entrada ativada semana passada. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Inside bar, pessoal. Um candle cuja máxima é menor do que a máxima do candle prévio e a mínima é maior do que a mínima do candle prévio. Isso aqui é uma inside bar. Ele está localizado dentro do candle prévio. É um sinal de descanso do mercado dentro de uma tendência de alta. Então a gente pode pensar em comprar a superação da máxima dessa inside bar. E quem fez isso chegou a carregar aqui 4,70 e ainda carrega um lucro de 2,60. Esse papel aqui eu estou conduzindo pela MM9 no semanal. A hora que essa MM9 apontar para baixo, eu saio fora da operação. Por enquanto, eu sou o comprador. Eu acho que Centauro tem espaço para ir muito além ainda.
Lame 4, lojas americanas. Essa aqui, pessoal, essa aqui foi, acho que a que teve a melhor desempenho essa semana, né? Saiu o resultado aí acima do que esperado. Olha só essa barra aqui subindo 7,5%, furando ali a região de consolidação. A entrada, pessoal, já foi aqui, ó. A entrada já foi aqui. Mas quem quiser entrar, tem uma segunda entrada, que é o rompimento aqui, ó, dessa consolidação. Porque isso aqui é uma região de consolidação. Eu considero isso aqui uma região de consolidação. E daí a gente tem um rompimento dessa região de consolidação em 29,32, que pode nos gerar uma entrada. Só que daí a gente tem o que? Um stop, que é aí de 10%. Se você quiser correr o risco, tá aí a operação para ser feita. Eu acho que esse papel tem potencial para ir muito longe. Tá? No mínimo, até R$35. Magazine Luiza. Bom, Magazine Luiza nada a ser feito por enquanto. Ativou um trade? Ativou. Aqui, ó. Mas tá bem feio, tá? Não chegou a andar ainda. Andou durante a semana, devolveu no final da semana. A bolsa azedou, né, no final da semana aí. Tendência de alta, eu não me preocuparia. Se for estopado, vão ter outras oportunidades. Tá rolando aí, dá para entrar ainda. Via Varejo, pessoal. Outro baita desempenho na semana, né? Vamos falar a verdade. Outro baita desempenho. A gente teve aí uma alta só essa semana de mais 13%, pessoal. A entrada foi aqui, foi totalmente alertada nos últimos vídeos. Eu falei para vocês, pessoal, a Via Varejo está para fazer exatamente o que ela fez aqui, ó. Uma consolidação bem pequenininha. Repetiu isso aqui até o mesmo período de tempo, tá vendo? 4 semaninhas aqui de consolidação, rompeu, pum, subiu. No caso, não tem mais entrada, né, pessoal? Agora é esperar uma entrada onde? No diário. Tentar pegar esse papel no diário. Apesar de que eu acho difícil. Ele já veio testar a 9 aqui e já subiu. LK. Vamos para as locadoras. Locamérica, né? LK. Locamérica. Foi outra, né? Que ativou um trade e não andou. Tá rolando aí o trade. O stop tá aqui embaixo. Rente 3, pessoal, Localiza. Localiza é outra. Olha aí. Só que esse papel aqui também não tem entrada, né? Ele não chegou a corrigir ainda. Olha como ele está forte. Ele está fora do padrão aí do mercado, que são os papéis que estão corrigindo, né? O mercado está corrigindo, a maioria dos papéis está corrigindo junto com o mercado. Localiza não, Localiza ainda está subindo. Talvez pelo fato dela ter iniciado essa pernada de alta aqui em novembro, enquanto todo o mercado começou a subir em setembro. Então ela está meio atrasada, entre aspas. Pode ser que ela ainda suba um pouco mais. De qualquer forma, eu acho que não tem nenhuma entrada que possa apresentar aí um payoff legal para a gente, uma relação risco-retorno bacana para a gente. Tá? Movida. Vamos falar um pouquinho do Movida. Bom, Movida, pessoal, também é a mesma coisa. Tá? Enquanto o mercado está corrigindo, esses papéis estão subindo, justamente por eles terem começado a alta deles aí muito à frente. Né? Enquanto o mercado todo estava se preparando para subir em setembro, esses papéis só começaram a despertar em meados de novembro, dezembro. Então o mercado estava praticamente terminando o ciclo de alta dele. E daí, Locamérica, Localiza, Movida resolveram subir. Olha o setor de construção civil, destaque aqui para Tenda, trade também totalmente alertado, né? A gente teve aqui um recuo para MM9, ó, repare, a gente tem uma tendência de alta muito forte. O preço sobe muito, 67%, daí ele faz um recuo, 3 semaninhas de recuo aqui, ó, chegou até a estopar uma operação. Quem entrou nessa barra vermelha ignorada foi estopado, né? Foi estopado aqui embaixo. E daí quem reentrou agora está carregando um lucro de 8%. Repare uma coisa, olha como vale a pena a gente entrar em todas as operações, mesmo sendo estopado.
O cara que foi estopado aqui, ele perdeu... o cara perdeu 6,5%. Nessa operação ele já está ganhando 7,5%. Ou seja, ele já pagou o stop dele e já está ganhando um dinheiro a mais. Tá? Por isso que eu falo que a gente tem que tentar entrar em todas as operações. Algumas vão dar certo, algumas vão dar errado. O importante é a gente ter um gerenciamento de risco bom. Ganhar bastante quando a gente tiver certo e perder pouco quando a gente tiver errado. Então, Tende 3, ativou o trade. Cirela, deixa eu ver como é que está a Cirela. Cirela também, né? Ativou um trade aqui, mas Cirela é aquela coisa, pessoal, consolidação em topo. Tem que esperar definir. Eu só entraria se rompesse aqui esta máxima em 34,40, que é o topo histórico de Cirela, né? Direcional, olha direcional. Direcional também teve um desempenho fenomenal aí. 3 semaninhas de queda, não chegou a virar MM9 para baixo. Quem segue a estratégia aqui do Felipe, ó, já está lucrando 5%. Nesse tipo de operação, tá, pessoal? A partir do momento que o papel está andando 5, 6, 7, 8% acima do meu ponto de entrada, então lá por 17,50 eu já posso trazer o meu stop, que está aqui, para cá, para o meu ponto de entrada. Caso venha um recuo muito forte do mercado e essa operação que está dando certo vire e passe a dar errado, a gente vai ter o 0 a 0, como a pior das hipóteses. Dessa forma a gente se protege o nosso capital. Antes de ganhar, pensar em não perder. Essa é uma estratégia que vai ser ensinada lá no meu grupo, que eu estou formando aí para março. Direcional, Trisul, pessoal. Vamos um Trisul, ó Trisul. Trisul também, ó, ativou um trade aqui. 16,19. 16,19. Não tem o que fazer, tá? Quem entrou já deve estar carregando o lucro aí de 2%. O stop está aqui embaixo. Fica na operação por enquanto. Even. Even, por enquanto, não ativou nada, né? A MM9 está virando para baixo. Eu esperaria ela virar para cima para a gente pensar em alguma entrada. Eu não gosto quando os ativos perdem a MM9 e viram a mesma para baixo. Isso para mim é um sinal de fraqueza. Tá? Um sinal de fraqueza por parte do mercado. Exetec. $53, pessoal, ativou, né? Ó, bateu 53,43, ativou. Só que, de novo, a MM9 está virada para baixo. Eu não gosto disso, não é a melhor das entradas. Vocês entendem? Eu prefiro esperar o mercado dar uma sinalização de que a MM9 vai apontar para cima de novo e os compradores estão voltando a tomar conta da movimentação de alta dos preços, do que entrar no papel que a MM9 está apontada para baixo. Eu prefiro correr o risco maior de entrar um pouco mais para cima e ter a certeza, digamos assim, certeza não existe no mercado, né, mas a maior probabilidade que eu estou operando no lado certo. JHSF3. Inside Bar. Inside Bar, alerta para JHSF3, Inside Bar no semanal. Isso aqui vai dar compra essa semana. Se o mercado resolver andar, isso aqui vai dar compra essa semana. A gente está numa zona de suporte, a MM9 está apontada para cima. Isso é uma operação bem estruturada. O nosso risco vai ser muito pequeno.
7,5% por um retorno, na minha opinião, é toda essa pernada aqui alternada para cima, lá em R$12. O risco de 7,5% para um retorno de praticamente 50%. Então, olha a relação risco-retorno, olha o payoff como é grande. Isso é uma operação bem estruturada. A Gabor, a Gabor rompeu a máxima da semana passada, mas a M9 ainda está apontada para baixo. Eu prefiro esperar ela apontar para cima e comprar a superação da máxima do candle que aponta ela para cima. Eu me sinto mais seguro dessa maneira. Mas quem quiser comprar aqui, dá para comprar, tá? Papel tendência de alta ainda. Não perdeu o M34, tem tendência de alta. Tecnisa, pessoal, vou fazer um vídeo só sobre ela essa semana. Fazer uma atualização ainda do último vídeo que eu fiz sobre a Tecnisa. Mas basicamente eu vejo a Tecnisa vindo testar essa região da M34. Aqui ela pode receber bastante força compradora, porque ela vai estar testando esse suporte aqui, ó. E aqui os compradores provavelmente vão voltar a atuar sobre a região de preço, fazendo com que os preços subam novamente. Por enquanto, apesar de eu ter sido estopado em Tecnisa, eu fui estopado. Eu entrei em Tecnisa aqui, fui estopado quando perdeu essa mínima. Estou esperando uma reentrada. Eu não perdi a esperança com Tecnisa ainda, tá, pessoal? Eu ainda acredito que vai ser promissor aí. Bom, JHSF, tem uma entrada armada, que mais que eu tinha colocado aqui? Já foi. A maioria dos papéis aqui já foi. Setor de bens industriais, vamos lá. O primeiro papel que eu vou abordar do setor de bens industriais é a Rumo. A Rumo, para mim, essa semana oferece uma excelente oportunidade de compra. Por quê? Porque ela já está numa zona aqui, que é a zona de suporte dela, que é a média de 34 períodos. Antigo topo anterior rompido. Que já foi testado uma vez aqui. Só que agora ela vem testar essa região por meio de uma média móvel. E analisando aqui a movimentação do preço, a gente observa que enquanto o Ibovespa caiu essa semana e o mercado como um todo puxou para baixo, ela conseguiu fechar acima, né? Isso aqui é um preço de fechamento de reversão. Trade que, se ativado, ele vai ser ativado com a superação da máxima dessa semana, em 24,32, projeta um alvo mínimo de 2 vezes o risco para cima, lá em 28,65. Então, pessoal, tem muito chão para andar. Rumo é um ativo excelente, né? Está numa tendência de alta forte aí e bem consolidada desde 2016. Se você quer um ativo seguro, um ativo calmo para se posicionar no mercado, Rumo é uma excelente opção. Do lado de Rumo tem a R-Log, né? Que é a Cosan Logística. Bom, a Cosan Logística é basicamente um espelho da Rumo. Ela está na mesma tendência que a Rumo se encontra. Só que essa semana ela não teve um desempenho tão bacana quanto a Rumo, né? Reparem aqui, ó, a gente tem um candle aqui que não consegue fechar em alta. Então, basicamente, o sinal aqui que está sendo dado para a gente é que esse papel pode estar muito mais fraco do que a Raio 3. Ainda assim, existe uma entrada aqui. Eu não entraria aqui. Novamente, eu não gosto da média móvel de 9 períodos virada para baixo desse jeito. Tá? Sem nenhum sinal de reversão, sem nada para me basear. Então eu espero ela virar para cima, eu espero o começo de uma onda de alta para poder me posicionar. Por enquanto, eu ainda não entraria no papel. Mas quem é um pouco mais arrojado, tem sim uma entrada aqui, tá, pessoal? Tem sim uma entrada sim. Stop fica abaixo aqui dessa mínima e o alvo 2 vezes o risco para cima. Aí 23,71, que é o topo anterior. No mínimo. Né? Depois a gente tem todo o movimento maior para ser concretizado aqui, né? A gente tem toda essa amplitude alternada para cima, alvo lá em 30,41. Bom, o que mais que a gente tem aqui? JHSF3.
Então, raio 3 tem entrada, R-Log tem entrada, um pouco pior, mas dá para entrar mesmo assim. Tegma. Tegma ativou, né? Uma entradinha aqui, o papel tá bem forte. Só que não conseguiu encerrar a semana com alta, devolveu. O trade está rolando, o stop está aqui embaixo. E o alvo, novamente, é 2 vezes o risco para cima. Sempre assim, tá, pessoal? Sempre assim. Quando a gente está operando dessa maneira, comprando correções às médias móveis, a gente sempre vai operar dessa forma. Com o risco, um candle, e o retorno, possível retorno, vários candles. JCVG. JCVG, papel também fortíssimo, fortíssimo. Eu estou esperando esse papel fazer aqui, ó, uma consolidação, tá? Assim como ele fez aqui, ó, para poder comprá-lo. Então, por enquanto, não tem muito o que fazer, tá, pessoal? É para esperar. LogN3. LogN3 para mim foi a decepção dessa semana, porque também ativou um trade aqui, não andou, tava andando bacana ali durante a semana, tava, se não me engano, tava com uma alta aí de 8%, só que não andou. Bom, o trade está rolando novamente, a gente tem aqui o stop aqui embaixo, risco duas vezes, o alvo 2 vezes o risco para cima, lá em 28,34. Gol. Gol está trabalhando dentro de um enorme triângulo simétrico aqui. Triângulo simétrico, esse que já chega quase no seu fim. A gente tem que ter uma posição aí em Gol, logo, logo. Se for para baixo, a gente tem que vender. Se for para cima, a gente tem que comprar. Tá? Pela tendência, tudo indica que vai ser para cima. Né? Mas, vamos ver. Papel muito interessante, muito interessante. Tem que ficar de olho em Gol. Se a gente tiver qualquer movimentação aqui ascendente, dá para comprar Gol. Azul. Bom, azul também, né? Azul, na minha opinião, não tem nada a fazer, tá, pessoal? Também aqui, ó, tá dentro de uma consolidação. Não sei muito bem o que é isso. Definir isso tá bem difícil. Não, também não fica legal um retângulo. Azul, por enquanto, não faria nada. VEG, essa sim, tá? Eu quero conversar com vocês. VEG é um papel que está extremamente forte, uma tendência fortíssima no semanal. Esse papel aqui, pessoal, a gente não tem que ter pressa para se desfazer dele, tá? VEG pode muito bem continuar subindo por várias e várias e várias semanas. Existe um fluxo muito grande entrando em VEG. E o cara que está guiando essa operação pela MM9 no semanal está se dando bem. Né? Você pode ver aqui que deve ter acumulado já desde o rompimento dessa consolidação. Então, desde esse rompimento, o cara está com lucro de 151%. Mills. Ó, Mills, pessoal. Mills ativou um trade aqui. Tá muito interessante Mills, tá? Mills, na minha visão, tem um alvo no mínimo lá em R$13. Tem todo o movimento aqui para preencher. Uma alta de 30%. Santos Brasil. Santos Brasil é outra, tá? Ó, muita atenção para Santos Brasil. Santos Brasil fez um movimento de correção maior, assim como ele tinha feito aqui. Recuou para onde? Para a média móvel de 34 períodos. Aqui ele deixou o primeiro sinal que pode ser um candle de reversão, que é uma inside bar. A gente pode pensar em comprar a superação da máxima dessa inside bar e colocar o stop aqui na mínima. O risco é de 10% e o retorno é de 20%. Eco-rodovia, pessoal. Eco-rodovias também, ó, pela primeira vez aqui também, ativou um trade depois de 1 a 2 semanas de queda.
Tá? Fez um preço de fechamento de reversão na semana passada, em cima da média móvel de 9 períodos, que estava apontada para cima. A superação dessa máxima deu um sinal de compra. Novamente, o stop fica aqui embaixo e o risco o alvo é 2 vezes o risco para cima. Pomo 4. Essa operação foi super alertada aqui, né? Essa aqui tá correndo, né, pessoal? Não tem o que fazer. O alvo continua sendo em 6,20, tá? Esse é meu alvo, o topo histórico, que posteriormente tende a ser rompido também. Shu. Pessoal, Shu tá no ápice do movimento. Tudo indica que essa barra aqui, essa semana, em Shu, é uma barra que a gente chama de barra de exaustão, que é quando o movimento está acabando, a gente tem aquele último suspiro da força compradora para na semana seguinte a gente ter a primeira força vendedora atuando sobre o preço. Tome muito cuidado, tá, pessoal? Não vão comprar esse papel agora. Ele está muito esticado em relação às médias móveis. Olha que está a média móvel aqui. Vou fechar aqui, ó. Opa. É muito improvável que Shu continue subindo e subindo e subindo. Tá? A gente tem que ter uma correção para as médias móveis. Nesse caso, mais provável até essa média móvel aqui de 9 períodos. Tá? A entrada em Shu foi aqui. Ó. Entrada essa que já rende 94%. O papel está dentro de uma tendência de alta linda, né? Linda, linda, linda essa tendência de alta aqui. Setor de saúde, pessoal, vamos lá. HDL3. Ó, HDL3 é um movimento de reversão, né? Essa barra aqui nos diz muito sobre como que foi a briga essa semana no mercado entre compradores e vendedores. Os vendedores empurraram o preço para baixo praticamente a semana inteira e os compradores vão lá e no último minuto do segundo tempo empurram o preço para cima. E uma baita de uma barra aqui, né? Isso aqui pode ser considerado uma barra de ignição no diário. Eu vejo sim HDL3 fazendo movimentação de alta. O alvo, neste caso, é 2 vezes o risco para cima. 137,61. O risco é de 5,5%. O alvo é de 11%. Então tem compra. Rapvida. Esse papel está muito fraco, na minha opinião. Tá muito fraco. Mas também a gente tem que levar em consideração que ele já subiu o quê? 148% em 185 dias. Então a gente tem que dar um desconto também pro papel, né? Tem que dar uma respirada aqui, assim como ele deu esta respirada aqui. Tá? Vamos ficar de olho, a gente já está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa é a 7ª semana em que a Rapvida respira, né? E que o mercado também respira. Ele tem aí uma correlação até que alta com o mercado. Bom, Rapvida, então por enquanto não tem nada, tem que esperar um sinal de reversão aqui, tá, pessoal? Não teve isso ainda. GNDI, por outro lado, tá interessante para comprar no rompimento aqui, ó, desta máxima. Esse trade é imperdível, imperdível. Um ativo em tendência de alta como GNDI tende a continuar subindo por muito e muito, muito tempo. Qualicorp, vamos ver.
A primeira vez que o Qualicorp aponta a média de 9 períodos para baixo, depois de muitas e muitas e muitas semanas, pode ser que a gente tenha um movimento corretivo maior em direção a essa média de 34 períodos, ou então uma reversão de tendência. Vamos olhar aí quais são os próximos passos do mercado e até do setor de saúde, tá, pessoal? O setor de saúde está passando por umas mudanças aí. Qualicorp, ao meu ver, se perder essa mínima dessa semana, quem está no trade pode encerrar a posição e esperar por mais quedas. Setor de tecnologia, Skia. Ó, Skia deu uma entradinha aqui. O stop está aqui. O alvo é toda essa amplitude para cima alternada. Vai em R$40. TOTS. TOTS é só seguir, né, pessoal? TOTS é um ativo muito parecido com o Centauro. A MM9 guia toda a movimentação de alta do papel. Então, quem opera seguindo a MM9, eu sempre insisto nesse sistema, que é um sistema muito bom, nesse tipo de operação, em ativos muito direcionais, vai conseguir ter um bom resultado. Neste caso aqui, sempre que o ativo se aproxima da MM9, ele dá uma oportunidade de compra. Neste caso aqui está muito esticado, né? A gente tem que esperar aqui, aguardar 1, 2, talvez 3 semanas para a gente ter um movimento lateral, a MM9 chegar mais perto aqui, para daí a gente poder comprar, tá? Pose 3. Pose 3 também, já é a segunda semana que faz uma inside bar nessa região de suporte em cima da MM9, da MM34, perdão. E também a gente pode ter um sinal forte de reversão aqui, né, caso essa zona seja superada. Eu ainda gostaria de esperar essa MM9 apontar para cima para tentar tomar posição, tá? O que a gente pode fazer também é tomar metade da posição agora, no rompimento dessa inside bar aqui, máxima dessa semana, e o resto, tá? Entrar com o resto da posição, a outra metade no caso, quando o papel virar a MM9 para cima, e daí a gente entra na superação da máxima do candle que rompeu, perdão, do candle que virou a MM9 para cima. Então, pose 3 para mim tem oportunidade, sim. Enat, pessoal, setor de petróleo, gás e biocombustível. Enat, show de bola. Esse é o trade para as próximas semanas. Reparem, Enat estava dentro de uma consolidação que durava várias e várias semanas, talvez até meses aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Foram vários e vários meses. Daí ela rompe esta consolidação e agora faz um movimento de pullback. Enat, sendo bem sincero, tem espaço para buscar no mínimo os R$24. Esse é meu alvo, no mínimo. Podendo chegar a 28, 32. Então, Enat 3 tem sim um bom caminho para andar para frente. Repara como ele faz o pullback, deixa um sinal de reversão aqui. Isso aqui é um preço de fechamento de reversão? É um preço de fechamento de reversão. Tá vendo? Tem a mínima mais baixa do que a mínima do candle prévio e consegue fechar acima do candle prévio. Rompeu essa máxima aqui essa semana, ativou um trade. Tá? O alvo, repito, é lá perto dos R$24. Prio 3. Ativou um outro trade pelo semanal, né? Prio, ó. Rompeu a máxima na semana passada. O stop está aqui embaixo, segue o trade. Quem está na operação aqui desde baixo, que nem eu, tá feliz da vida. Cosan. E esse trade foi alertado aqui, hein, pessoal, na Prio. Cosan eu entraria na superação da máxima da semana passada. Aqui, ó. Eu não entraria nessa inside bar. Tá? Isso aqui tem grande chance de ser uma consolidação. Setor de materiais básicos. Braskem ficou bem feia, né, pessoal? Braskem estava muito bonita, fez o pivô de alta aqui, só que este movimento aqui de baixa foi muito grande. Não era para ele ter recuado tudo isso. Se ele viesse até aqui, tudo bem. Agora ele recuou mais. Tem que esperar para ver o que vai acontecer. Por enquanto eu ficaria de fora em Braskem, esperando os próximos movimentos do mercado aí. O NIP 6 também, né? O NIP 6
voltou agora para a região de consolidação, tem que esperar definir, ou vai para baixo, ou volta a romper aqui em cima, tá? Mas, por enquanto, eu não faria nada também no IP6. Vale, pessoal. Vale também, né? Vale, eu esperaria um sinal aqui de Vale, ó, que rompesse esta máxima. Para mim, esse sinal é o sinal que vai confirmar esse pullback que Vale fez. Vale está fazendo uma espécie de pullback, né? A gente tem uma região aqui, ó, de consolidação. Vale volta, rompe nessa região de consolidação, agora volta a testar a zona rompida. Tá? Tem que entrar a força compradora nas próximas semanas. Bradespar também, ó. Bradespar tem um desempenho muito parecido com o Vale, né? Repare, o Bradespar também está dentro de uma consolidação, rompe a consolidação e agora ela volta para onde? Vamos ver se vocês adivinham. Para onde que Bradespar está voltando? Para a zona rompida, tá vendo? Novamente, que nem Vale, Bradespar precisa de um sinal aqui, ó, forte de compra, tá? Um candle que rompa a maior dessas máximas aqui. Setor de saneamento. Por enquanto nada também, né, pessoal? A gente tem que ficar muito atento aí ao setor de saneamento. Já ativou um trade aqui e foi embora. Não tem mais nada, mas olha que tendência de alta forte também. O IBR3, a última da nossa lista. Pessoal, o IBR3 me chama a atenção pelo seguinte motivo, tá? Por que eu quis incluir esse papel aqui? Enquanto ele estiver trabalhando dentro desta tendência de baixa, muito bem desenhada através desses canais aqui, não existe compra. Agora, a partir do momento que a gente tiver um pivô de alta que rompa esta região e coincidentemente rompa também essa região aqui delimitada por esta linha de tendência de baixa, daí sim a gente vai ter uma compra. Mas o que me chama a atenção em Oi é que pela primeira vez a MM34, ó, a média móvel de 34, ó, 109, tá? Ela não chegou a apontar para cima, ela está quase apontando para cima. Vamos ver como é que vai ser essa semana. Se ela apontar para cima, vai ser um fenômeno que não acontece há 2 anos. Não pode ser um início de um sinal aqui de reversão. Mas isso é só especulação ainda, tá, pessoal? A gente não tem nenhuma confirmação disso. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Analisei bastante coisa, estou bem cansado. Qualquer dúvida, por favor, não esqueça de mandar um e-mail lá, tá? Pode mandar um e-mail. Vou deixar aqui novamente as minhas redes sociais. Chama no e-mail, no direct no Instagram, Twitter, tá? Uma ótima semana para todos, um bom feriado, um bom descanso. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço.